A inflação é o aumento dos preços de produtos e serviços que pode ser causado aí, né, por diversos motivos. Pandemia, crise, aumento da gasolina, aumento de impostos, aumento do dólar, chove demais, chove de menos, né? Então existem diversas variáveis que podem impactar aí no aumento dos preços. Aqui no Brasil, o índice que mede, né, essa inflação, o índice oficial, é o IPCA. Existem outros índices como IGPM e INCC, que também medem aumento de preços, mas que são usados geralmente para corrigir contratos diferentes aí. O maior problema da inflação é que os preços começam a subir e geralmente salários, né, os rendimentos dos investimentos não acompanham. Então a gente tem a perda do poder de compra, né? A gente não consegue comprar as mesmas coisas com o nosso dinheiro. Então hoje eu vou falar de duas estratégias aí para você aprender para minimizar os impactos da inflação na sua vida. Eu sou a Lauriane Derrê, eu sou economista e planejadora financeira, criadora deste canal Prospere Aí. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e acompanhar aí os próximos vídeos. Como a inflação é aumento de preços, uma das estratégias aí para a gente minimizar o efeito dela é a gente atuar sobre os nossos gastos. Então é olhar para o orçamento e ver aonde tem maior peso aqui, né, no meu orçamento, onde eu gasto mais. Cada um vai ter um orçamento diferente. Tem gente que gasta muito com combustível porque o trabalho é longe, né, anda bastante. Então, o que tem maior peso aí no seu orçamento e o que subiu mais, né, durante esse período? É porque a inflação ela é o aumento dos preços, mas não é todo produto, todo serviço que aumenta na mesma proporção. Então, tem período que a inflação afeta mais combustível, afeta mais um certo tipo de alimento, de produto, de serviço, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma inflação causada muito pelo aumento do dólar, bem provável que os produtos importados vão aumentar muito, né? E produtos que levam peças importadas também vão aumentar. Então, às vezes é você pausar ali, né, uma decisão de gasto que você ia fazer. Você ia trocar o computador agora e o computador tá muito caro. Espera um momento, né, que a inflação não fica, gente, não fica para sempre, né? A gente tem momentos de alta e de baixa aí, né, e acaba se equilibrando aí oferta e demanda ao longo do tempo. Não vai ficar sempre, tá? Então é uma estratégia por um momento. Combustível, né? Se você vê que nesse momento a inflação é maior para combustível e você gasta muito com combustível, você pode compartilhar carona durante esse período e mais de bike, né? É uma estratégia por um determinado momento. Então é muito importante você avaliar aí, vamos dizer, a inflação geral e qual é a inflação sua, porque cada um vai ter uma inflação, né? Se um gasta mais com algo que o outro e aquele produto subiu mais, você vai ter uma inflação mais alta. Então é muito importante olhar para os próprios gastos. E falando em gastos, inflação alta implica em taxa de juros mais alta. O Banco Central, né, utiliza a taxa Selic como instrumento para controle da inflação. Então, se a inflação está subindo, bem provável que a taxa Selic vai começar a subir, né, em seguida. E taxa de juros mais alta implica em quê? Empréstimos mais caros. Então, se aquele momento, né, que a taxa de juros está subindo e você está pensando em pegar um empréstimo, se você puder esperar um pouco, recomendo fortíssimo. Né? Porque você vai pegar, às vezes, naquele momento, uma taxa de juros mais alta. Se você esperar alguns meses, você vai, né, pegar um empréstimo muito mais barato. Então, às vezes, dá uma apertada, dá uma segurada e aguardar um pouco. Gente, eu falo que são momentos, né? Momentos que a gente, às vezes, precisa fazer um esforço extra para que depois a gente possa viver muito mais tranquilamente. Do que, imagina, passar a vida inteira no sufoco porque você, né, não conseguiu atuar sobre, né, esses momentos de inflação alta. Então, se você puder, aguardar a taxa de juros, a inflação cair. E falando em empréstimos, tá ali junto que os financiamentos. Então, você pegar um financiamento de um carro, de um imóvel, no momento de taxa de juros alta, né, no momento que a inflação tá alta, a taxa de juros tá alta, você vai pagar muito mais por esse financiamento, né? Às vezes, 2% a mais nessa taxa de juros implica aí muito mais no final de juros que você vai pagar nesse financiamento. Então, se você também puder, né, esperar um pouco para comprar um imóvel, eu não estou falando de, abandonar o sonho. Esperar, às vezes, 1 ano, 2 anos, que a inflação vai caindo, a taxa de juros vai caindo, você vai pegar um empréstimo muito mais barato, um financiamento muito mais barato. Então, atuar sobre os gastos é muito importante, né? Porque você vai equilibrar um pouco mais a sua renda, né? Você não vai correr o risco de
muitas vezes se endividar e vai conseguir, às vezes, manter a sua meta de investimento. Então, uma das estratégias para a gente minimizar o impacto da inflação é atuar sobre os nossos gastos. A outra estratégia é a gente atuar sobre os nossos rendimentos, sobre a nossa renda. E aí, lógico que atuar sobre o salário a gente não consegue muito, né? Tem todos acordos aí que a gente não consegue chegar no trabalho e falar, eu quero, a inflação foi de 10, eu quero um aumento de 15, de 12%, né? A gente sabe que não é assim. Então a gente tem limites aí para corrigir o nosso salário. Às vezes quem é empresário consegue repassar ali, né, para os produtos, serviços, né? Tem mais autonomia. Mas tem um lugar que a gente consegue ter um pouco mais de autonomia, que são os investimentos. Então é muito importante nesse momento de inflação alta, né, você conseguir aí trabalhar seus investimentos para você, né, não perder para a inflação. E falando de investimentos, né, como que a gente se protege da inflação, como que a gente minimiza, né? Não tem como a gente fugir, né, da inflação, mas como que a gente minimiza os impactos da inflação nos investimentos. Então, se os preços estão subindo, o Selic está subindo, geralmente nesses momentos a bolsa não está no melhor momento, né? Então a gente tem que ir um pouco mais para a renda fixa, e aí dentro da renda fixa existem investimentos atrelados à inflação, né? Então a gente tem o tesouro atrelado à inflação, ao IPCA, né, que vai render IPCA mais uma taxa, e momentos de inflação alta, essas taxas costumam estar um pouco mais altas aí, então representa às vezes bons momentos aí para você investir no tesouro IPCA. Outros investimentos também que vão estar atrelados à inflação, são os investimentos aí, né, de privados, né, por exemplo, CDB, né, você tem LCI, LCA, você tem LC, LF, debentures, que também vão ter investimentos atrelados ao IPCA, pagando taxas muitas vezes maiores por causa do momento. Essas taxas variam de acordo com o momento de inflação mais alta, essas taxas pagam um pouco mais. Outro investimento também que costuma acompanhar a inflação aí, né, e você ter ganhos superiores, são os fundos imobiliários de tijolo. Então, os fundos imobiliários que têm imóveis ali, os aluguéis desses imóveis estão sendo corrigidos pela inflação, né, pelo IGPM, que é um índice também que mede o aumento de preços. Então, o seu rendimento ali, né, em cima dos fundos imobiliários geralmente vão acompanhar essa inflação, né, e você vai ter ganhos superiores, muitas vezes superiores à inflação. Lógico que, gente, para investir, né, é importante que você olhe o seu perfil, seus objetivos, tem que estar alinhado com os seus objetivos, o prazo, né? Eu estou falando aí de tesouro atrelado à inflação, né? Você tem que acompanhar muito o prazo, né? Tem tesouro que vence 2026, será que esse prazo é adequado para o seu objetivo? Então é muito importante você respeitar isso, o seu perfil de investidor, antes de fazer o investimento. Essas são as duas estratégias para você minimizar os impactos da inflação, né? Esse momento de inflação alta, que é você atuando sobre os seus gastos e atuando sobre os investimentos. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, ou se você quer ver outro assunto aqui, deixa aqui nos comentários para mim e eu vejo você no próximo vídeo.